Vou falar aqui um pouco sobre pluralismo e relações interreligiosas, né? É, Quando a gente fala de como as religiões se relacionam entre si, né? É uma essa é uma questão assim muito importante na disciplina de ecumenismo e diálogo interreligioso, né? Inclusive a gente discute muitas vezes até uma espécie de teologia, né? Que é a teologia das religiões, né? Mesmo dentro da ciência da religião, né, a gente fala, né, de teologia e em algum momento a gente fala da teologia das religiões, né, que basicamente é como que uma religião pensa as outras. Né. É, no decorrer das reflexões sobre isso, os alunos costumam confundir muito assim, a questão do que é o pluralismo. Assim. Se confunde, às vezes, pluralismo com diversidade e também se confunde, né, o pluralismo enquanto fenômeno de um certo movimento, né, em defesa ou que acha o pluralismo uma coisa boa. Assim, né? É, isso acontece por N motivos. Né? Na teologia das religiões, por exemplo, você tem certas teologias, né? A teologia pluralista, a teologia inclusivista, que elas tendem a ver o pluralismo como uma coisa boa. Né? Então tem-se uma valorização, né, positiva do que é o pluralismo. E quando a gente fala disso, os alunos às vezes costumam confundir e achar que, do ponto de vista científico, a gente valoriza isso e a gente acha o pluralismo uma coisa boa, assim, uma coisa ótima. Não é bem assim, viu? Não é bem assim. Do ponto de vista científico, assim, a gente tenta trabalhar com o termo pluralismo de uma forma um pouco mais técnica. Assim, o que significa pluralismo para a gente? Né? De certa maneira, a humanidade sempre foi diversa em matéria de religião. Sempre teve religião de tudo quanto é, assim, de muitos jeitos. Né? Não se tem notícia assim, de ter tido uma religião que tivesse, porque são vários grupos humanos, né, tendo coisas, fazendo coisas diferentes ao longo da história e que de certa forma podem parecer com aquilo que hoje a gente chama de religião. Mas a gente sempre foi muito diverso, mas nem sempre foi plural. Então, o que significa pluralismo? Não significa a mera diversidade, mas significa a diversidade concentrada no mesmo espaço. A questão geográfica não pode ficar de fora, senão você não entende o termo pluralismo devidamente. Então, pluralismo tem a ver com um fenômeno que a gente criou na modernidade. Perceba, é uma consequência inesperada da ação. A gente não esperava isso. Né? A gente foi desenvolvendo a racionalidade instrumental e, num dado momento, a gente sofisticou meios de comunicação e transporte, e isso permitiu com que pessoas diferentes, de diferentes religiões, começassem a conviver, né? E começassem a habitar o mesmo espaço, né? Uma coisa, né, que a antropologia fala muito, né, a respeito dessas trocas, né, que é o comer junto e o casar entre si. Né? Pessoas diferentes começam a almoçar juntas, né? A conversa sobre o prato e a conversa no travesseiro, né? Então elas começam a comer juntas, né? Se alimentarem juntas, é um rito assim de coesão social, né? De certa maneira, né? E casarem entre si, né? Pessoas de diferentes religiões casarem entre si. Esse fenômeno é um fenômeno da modernidade. Você pode achar isso bom ou ruim e até valorizar isso dentro de uma teologia. Muitas vezes as religiões, algumas pessoas dentro de cada religião, o cristianismo está cheio de teólogo pluralista ou inclusivista, né, de exemplo, você pode ter pessoas que valorizem isso de alguma maneira. Agora, do ponto de vista científico, assim, o que a gente faz é olhar para isso enquanto um fenômeno. Por quê? Porque esse fenômeno do pluralismo, ele também gera angústia, ele também tem efeitos ruins. Assim. Ele gera, por exemplo, uma certa insegurança ontológica. Né? Quem escreve muito sobre isso é o Giddens, né? Num livro que chama As Consequências da Modernidade. Né? É, então, de certa maneira, você tem um certo nível de insegurança. Né? Peter Berger também, na hora que ele vai trabalhar suas teorias, né, em algum momento, acontece de ele falar dessa maneira também, né? Que tem uma. Você
gera uma insegurança, né? E às vezes, muita gente costuma explicar, às vezes, até o movimento fundamentalista, né? Os movimentos fundamentalistas, a partir dessa insegurança, né? Que é um efeito do pluralismo. É um efeito terrível, né? Porque você perde a sua identidade, você não sabe mais quem é, né? Então, é um dos efeitos que é problemático para a sociedade, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente vai falar de pluralismo do ponto de vista da ciência e da religião, a gente está menos preocupado em valorizar se isso é uma coisa positiva, se isso é uma coisa negativa, e mais preocupado em entender como a gente vai viver com isso. Porque, entende, quando a gente fala pluralismo em sociologia ou em ciência da religião, a gente está nomeando uma coisa que acontece. A gente não está defendendo que ela aconteça. A gente está constatando. Existem pessoas de diferentes religiões que agora estão comendo juntas e estão casando entre si, estão tendo que conviver no mesmo espaço da polis, na cidade. Você tem pessoas diferentes vivendo naquele lugar. Você tinha eventos ou momentos ou regiões de pluralismo no passado? Você tinha, sim. Mas pela primeira vez, esse pluralismo é global. Ele pega o globo quase tudo. E pela primeira vez, esse pluralismo é um pluralismo não apenas de diferentes religiões entre si, mas também da diferença entre razões religiosas e razões seculares. Razões que se dão como se Deus não existisse. Inclusive até na mente dos próprios indivíduos. Os próprios indivíduos pensam de maneira dúbia. Assim. Ora, eles rezam para dor de cabeça, ora eles tomam dipirona, né? O mesmo indivíduo. Ora vai tomar o remédio, ora vai... né, aí se a dor persistir, né, aí você vai e ora pro pastor, às vezes faz as duas coisas simultaneamente. Então, esse pluralismo é uma coisa que, do ponto de vista técnico da ciência, a gente só constata. Com todos os efeitos bons, talvez algum ganho de liberdade, né, e todos os efeitos nocivos, né, a gente ganha uma parcela de insegurança. Né, a liberdade e a segurança costumam não caminhar tão juntas assim na sociedade. Né, e às vezes os meus alunos costumam confundir, né, em diferentes disciplinas, mas especialmente na disciplina de ecumenismo e diálogo interreligioso, eles costumam errar muito, às vezes achar que a gente está militando a favor de um pluralismo, né? É claro que você pode militar isso pessoalmente, né? Mas do ponto de vista científico não é exatamente isso que a gente faz. Né? O que a gente faz é constatar o pluralismo e tentar identificar formas de conviver com ele, né? Então, fica a dica aí, né? Sobre o que é o pluralismo, sobre como falar do pluralismo de uma maneira científica, né? De uma maneira um pouco mais preocupada em lidar com o fenômeno, né? E menos engajado, porque o engajamento em si não é errado, mas ele pode te cegar para uma coisa. Quando você começa a achar que existirem muitas religiões é uma coisa muito boa, isso pode te cegar para os efeitos nocivos disso, porque, meu caro, a vida é cheia de ambiguidades, né? Existem coisas ruins também, existem efeitos não muito saudáveis, né, numa situação plural, né? Só que, perceba, eu posso apontar quais são as mazelas e apontar também que não tem como superar o pluralismo e que os ganhos superam as perdas. Em algum momento você pode chegar nessa conclusão. O que não se pode fazer, de um ponto de vista científico, é ficar simplesmente fazendo elogios desenfreados ao pluralismo, como se o fato de existirem muitas religiões fosse uma coisa boa a todo momento. Assim. É uma coisa boa porque a gente ganha em liberdade. Agora, existem alguns efeitos colaterais disso que a gente vai ter que lidar. Né? A todo momento, né, o seu filho, o seu neto, as pessoas dentro da sua casa podem não ter mais a mesma religião que a sua, e isso vai te gerar uma série de problemas, de microproblemas, assim, em família, né? E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Então, fica a dica. Bom, até mais.